Oi, gente, tudo bem? Como que vocês estão? Hoje eu tô trazendo de novo emburrecimento programado e hoje é dia de soluções, né? No último vídeo nós falamos sobre as 7 lições e John Taylor Gatto falou para nós quais são, na verdade, as reais lições que são aprendidas na escola. E ele nos explica hoje quais são as possíveis soluções para a gente sair dessa cilada. Então ele começa assim: o grande triunfo da escolarização em massa e compulsória monopolizada pelo governo é que mesmo entre os melhores dos meus colegas professores ou entre os melhores pais dos meus alunos, apenas pouquíssimos deles são capazes de imaginar um modo diferente de fazer as coisas. As crianças têm de aprender a ler e escrever, não têm? Elas têm de saber soma e subtração, não têm? Têm de seguir ordens para poder ter um emprego um dia. Há apenas algumas gerações, as coisas eram muito diferentes nos Estados Unidos. Originalidade e variedade eram comuns em nossa independência de controle rígido nos transformou no milagre do mundo. Era relativamente fácil transpor os limites das classes sociais. Nosso povo era extraordinariamente confiante, inventivo, capaz de fazer muita coisa independentemente e de pensar por si só. Éramos especiais. Nós, americanos, por nós mesmos, sem nenhum governo mensurando e se metendo em todos os aspectos de nossa vida, sem instituições e órgãos sociais nos dizendo como pensar e sentir. Éramos especiais como indivíduos, como americanos. Mas desde a Guerra Civil passamos a ter nos Estados Unidos uma sociedade essencialmente submetida a um controle central e tal sociedade necessita de escolarização compulsória monopolizada pelo governo para se manter. Antes disso, a escolarização não era muito importante em lugar nenhum. Ela existia, mas não em excesso, e somente na medida que cada um a quisesse. As pessoas aprendiam a ler, escrever, aritmética sem problemas. Alguns estudos sugerem que na época da Revolução Americana, ao menos entre os não escravos da costa leste, a alfabetização era quase universal. O ensaio Common Sense, de Thomas Paine, vendeu 600 mil cópias para uma população de 3 milhões de habitantes, em que 25% eram escravos e 50% trabalhavam sob o regime de servidão por contrato. Os colonos eram gênios? Não. A verdade é que cerca de 100 horas são suficientes para ensinar a ler, escrever e fazer contas aritméticas, contanto que o público esteja interessado e disposto a aprender. O segredo é esperar até que peçam e progredir rapidamente enquanto estão entusiasmados. Então, o que acontece? Quando as pessoas estão entusiasmadas para aprender, qualquer pessoa de qualquer idade, qualquer coisa que você for aprender, você precisa ter entusiasmo. Se você não tiver entusiasmo, você vai conseguir repetir, você vai conseguir memorizar, mas você não vai conseguir internalizar aquilo. É o que fazem, é o que nós fizemos e é o que se faz até hoje na escola. Você vai lá, um dia antes da prova, você estuda, você memoriza, daí você vai lá, você despeja tudo aquilo em cima de uma folha e a hora que você saiu da sala de aula, você se sente livre, ufa, não preciso mais carregar aquele conhecimento. Você já parou para pensar, por exemplo, que prova não deveria ter estudo antes? Ninguém deveria falar assim, estuda que vai ter prova. Porque a prova é justamente para testar o seu conhecimento. O seu conhecimento do que você aprendeu, não daquilo que você memorizou um dia antes. Então, se você não conseguiu internalizar aquilo quando a professora explicou, tem alguma coisa de errado. Se você precisa rever aquilo para relembrar, peraí, não houve aprendizado. Você precisa rever e relembrar andar de bicicleta? Amanhã nós vamos andar de bicicleta, treina bastante hoje para amanhã a gente poder ir. Tem alguém que fala isso? Não, você cata sua bicicleta, você passa na casa do seu colega e fala, e aí, vamos pro parque? E o outro cata a bicicleta e vai. Ninguém avisa com uma semana de antecedência para o outro se preparar para andar de bicicleta. Por quê? Porque foi uma coisa internalizada, aprendeu de fato. Não foi uma coisa que simplesmente passou e depois precisa ficar revendo novamente. Então eu acho que prova não devia existir aviso. Alguém te avisa para você fazer uma conta de 2 mais 2? Se prepara que amanhã eu vou te perguntar quanto que é 2 mais 2. Quanto que é a tabuada? Quem sabe, sabe. Quem não sabe, não sabe, gente. Precisa estudar para internalizar, não precisa estudar para fazer prova. Precisa estudar para saber, para aprender, para entender. Então o segredo é esperar até que peçam e progredir rapidamente enquanto estão entusiasmados. Milhões de pessoas aprendem tais coisas sozinhas, não é tão difícil assim.
Pegue um livro didático de retórica ou matemática da quinta série de 1850 e verá que os textos da época seriam hoje considerados como pertencentes a um nível universitário. Esse clamor incessante pela prática de habilidades básicas é uma cortina de fumaça por trás da qual as escolas se apropriam do tempo das crianças por 12 anos e as ensinam as 7 lições que acabei de descrever, que estão no vídeo passado, que eu vou deixar o link aqui para você, se você quiser saber quais são essas 7 lições. A sociedade cada vez mais submetida a um controle central que se formou desde o começo da Guerra Civil fica aparente na vida em que vivemos, nas roupas que vestimos, na comida que comemos e nas placas de trânsito verdes que vemos de costa a costa. Tudo isso é produto desse controle. Assim como creio, as epidemias de drogas, suicídios, divórcios, violência e crueldade, além da solidificação de classes em castas nos Estados Unidos. Esses são produtos da desumanização de nossas vidas, da redução da importância do indivíduo, da família e da comunidade, uma diminuição que surge desse controle central. Inevitavelmente, as grandes instituições compulsórias querem cada vez mais, até que não haja muito mais para se dar. A escola priva nossos filhos de qualquer possibilidade de ter um papel ativo na vida comunitária. Na verdade, ela destrói as comunidades ao relegar a instrução das crianças às mãos de especialistas certificados e, ao fazer isso, garante que nossos filhos não se tornem inteiramente humanos. Aristóteles nos ensinou que, sem um papel plenamente ativo na vida comunitária, não há como tornar-se um ser humano saudável. Evidentemente, ele estava certo. Caso queira uma demonstração, olhe ao redor da próxima vez em que estiver perto de uma escola ou um lar para idosos. A escola, tal como foi construída, é um mecanismo de apoio essencial para um modelo de engenharia social que condena a maioria das pessoas a serem pedras subordinadas em uma pirâmide que se afunila conforme ascende a uma posição de controle. A escola é um artifício que faz com que tal ordem social em pirâmide pareça inevitável, embora essa premissa seja uma traição fundamental à Revolução Americana. Dos tempos coloniais até o período da República, não havia escolas. Leia a autobiografia de Benjamin Franklin para conhecer um exemplo de um homem que não tinha tempo a perder numa escola. E ainda assim, a promessa da democracia estava começando a se tornar realidade. Demos as costas a essa promessa ao dar vida ao sonho faraônico do Egito Antigo, subordinação compulsória a todos. Este é o segredo que Platão relutantemente transmitiu na República, quando Glauco e Adimanto extorquiram de Sócrates o plano para um total controle estatal da vida humana. Irei mostrar-te, disse Sócrates, como concretizar tal débil cidade, mas não gostarás do que direi. E então o modelo da escola de 7 lições foi traçado pela primeira vez. O debate atual sobre termos um currículo nacional é uma farsa. Já temos um currículo nacional embutido nas 7 lições que acabei de resumir. Esse currículo produz uma paralisia física, moral e intelectual e nenhum currículo de conteúdo será suficiente para reverter seus efeitos hediondos. O que atualmente leva em conta o principal. As escolas ensinam exatamente o que se pretende que ensinem e fazem isso muito bem, como ser um bom egípcio e permanecer no seu lugar na pirâmide. Quando você vê numa escola um currículo maravilhoso, como a que tinha a escola anterior dos meus filhos, que era uma escola particular, e tinha aula de música, e tinha aula de inglês, e tinha aula de um monte de coisa, só que a gente, na correria do dia a dia, você não para analisar esse tipo de coisa que eu vou te falar agora. Então, eles tinham aula de inglês, eu não fazia inglês, eu fiz inglês quando eu era pequena, mas não falo inglês fluentemente, evidentemente entendo alguma coisa, mas, né, falei, poxa, tem inglês na escola, que bacana, você já parou para pensar nisso? Tem inglês na escola do seu filho? Tem inglês em todas as escolas, a maioria delas. Alguém sai da escola sabendo falar inglês? Né? E aí eu baixei um aplicativo para começar a estudar inglês, e o aplicativo ele te motiva a você estar todos os dias fazendo aula, ele te dá, é como se fosse um joguinho, né? Você ganha pontos, você ganha vidas e tal, e aquilo te motiva, né? Cérebro, psicologia plena aplicada no aplicativo, né? Te motiva a você estar todo dia, inclusive repetindo as mesmas lições. Tem que repetir a mesma lição inteira, pelo menos 5 vezes, para você ganhar uma coroinha. E aí você, incentivado por ganhar uma coroinha, você vai lá, né? E aí eu comecei a fazer aquela lição todos os dias.
E foi aí onde caiu a minha ficha. Falei, gente, eu comecei a progredir depois de, por exemplo, um mês fazendo a mesma lição todos os dias. Todos os dias. Agora você imagina uma criança que vai para a escola e tem 1 hora de inglês na semana, onde vamos supor que ela aprenda nessa semana as cores. Ela aprendeu as cores. Você sabe o que ela vai aprender na semana que vem? Vai aprender as frutas. Na outra semana, ela vai aprender nome de familiares. Na outra semana, e assim sucessivamente. Você acha que 1 hora por semana aprendendo as frutas e nunca mais repetindo, nunca mais conversando, ela vai sair falando inglês? Gente, é óbvio que não. É óbvio para mim agora que analisei tudo isso, mas antes não era óbvio para mim. Eu ficava toda feliz achando que meus filhos, eles estão aprendendo inglês. Não estão aprendendo nada, estão perdendo tempo, gente. Fala sério. A aula de música é bacana, tem contato com a música e tal, e você pensa, nossa, meu filho está tendo aula de música. Legal. A hora que ele sair da escola, quando ele se formar, pergunta para ele se ele lembra alguma coisa de música. E olha que música é um negócio que, mexe com o ser humano, mexe com a sua criatividade, pelo menos deveria. Ninguém sai de lá sabendo música, sabendo notas, sabendo ler alguma coisa. É só para dizer, tô sabendo que existe. Minha professora uma vez me falou, eu ouvi falar alguma coisa a respeito de clave, enfim, acho que nem isso eles aprendem. Mas eles saem dizendo, tive aula de música. Mas sei alguma coisa de música? Provavelmente não. Nada disso é inevitável. Olha só, ele traz uma palavra de consolo pra gente. Nada disso é impossível de derrubar. Ainda temos alternativas para o modo como educamos os nossos jovens. Não há uma única maneira correta. Se rompêssemos o poder da ilusão da pirâmide, seríamos capazes de enxergar. Não há uma competição internacional de vida ou morte ameaçando nossa existência como nação, por mais difícil que seja sequer conceber essa ideia, quanto mais acreditar nela, especialmente diante de uma torrente midiática de mitos que dizem o contrário. Em todos os aspectos materiais importantes, nossa nação é autossuficiente, inclusive em energia. Ele está falando dos Estados Unidos, imagine nós no Brasil, gente, que é a nação mais rica da Terra. Eu entendo que essa ideia contrapõe-se ao pensamento em voga entre os economistas políticos, mas a profunda transformação de nossa economia de que as pessoas falam não é nem inevitável e nem irreversível. A economia global não corresponde às necessidades públicas de trabalho significativo, moradia acessível, educação gratificante, assistência médica adequada, meio ambiente limpo, governo honesto e responsável, renovação social e cultural ou simplesmente justiça. Todas as ambições globais são baseadas em uma definição de produtividade e de uma boa vida tão distantes da realidade humana comum que estou convencido de que esteja errada e de que a maioria das pessoas concordaria comigo se pudesse enxergar uma alternativa. Talvez fôssemos capazes de enxergar se nos reapoderássemos de uma filosofia que situa o sentido onde genuinamente se encontra o sentido. Na família, nos amigos, na passagem das estações, na natureza, em cerimônias e rituais simples, na curiosidade, na generosidade, compaixão em servir os outros, em uma privacidade e uma independência dignas em todas as coisas que custam pouco ou nada e com as quais se constrói verdadeiras famílias, amizades e comunidades. Seríamos então tão autossuficientes que sequer precisaríamos da suficiência material com que nossos especialistas globais insistem tanto em que nos preocupemos. Como esses lugares terríveis, essas escolas, surgiram? Na verdade, a escolarização casual sempre fez parte de nossas vidas, de várias formas, um complemento que pode ter certa utilidade no processo de crescimento. Mas a escolarização moderna, como a conhecemos, um subproduto das duas ameaças vermelhas de 1848 e 1919, quando interesses poderosos temiam uma revolução entre os nossos próprios pobres operários. Em parte, a escolarização total também se deve ao fato de que algumas famílias americanas de velha estirpe estavam horrorizadas com as culturas nativas dos imigrantes celtas, eslavos e latinos da década de 1840 e sentiam repulsa pela religião católica trazida por eles. Certamente um terceiro fator que contribuiu para a criação de uma prisão de crianças denominada escola deve ter sido o receio que os mesmos americanos viam na mobilidade social dos afro-americanos logo após a Guerra Civil. Eis novamente as 7 lições da escolarização: confusão,
posição de classe, indiferença, dependência emocional e intelectual, autoestima condicional e vigilância. Todas essas lições são treinamentos fundamentais às permanentes classes inferiores, pessoas eternamente privadas de encontrar o centro de seu próprio gênio especial. E ao longo do tempo esse treinamento se desprendeu de seu propósito original, regular os pobres. Pois, desde a década de 1920, o crescimento da burocracia escolar, assim como o crescimento menos visível de uma horda de indústrias que lucram com a escolarização exatamente como ela é, expandiu o alcance original dessa instituição a ponto de agora captar também os filhos e filhas das classes médias. É de se surpreender que Sócrates tenha se escandalizado com a acusação de que recebia dinheiro para ensinar? Já naquela época, os filósofos viam claramente a direção inevitável que a profissionalização do ensino tomaria, a de apoderar-se da função do ensino, que em uma comunidade saudável pertence a todos. Com lições como as que eu ensino todos os dias, não deveríamos nos surpreender com o fato de que vivemos uma verdadeira crise nacional de natureza muito diferente daquela proclamada pela mídia. Os jovens são indiferentes em relação ao mundo adulto e ao futuro, em relação a quase tudo, exceto a distração de brinquedos e da violência. Ricas ou pobres, as crianças escolarizadas que enfrentarão o século XXI não são capazes de se concentrar em nada por muito tempo. Têm uma noção precária do tempo que já foi e do tempo que está por vir. São céticos em relação à intimidade por serem filhos de divórcios, pois os divorciamos da importante atenção dos pais. Odeiam estar sós, são cruéis, materialistas, dependentes, passivos, violentos, tímidos diante do inesperado, viciados em distração. Todas as tendências periféricas da infância são nutridas e amplificadas a uma proporção grotesca pela escolarização, que através de seu currículo oculto impede um desenvolvimento eficaz da personalidade. Na verdade, sem explorar o medo, o egoísmo e a inexperiência das crianças, nossas escolas jamais sobreviveriam. Tampouco eu como professor licenciado. Qualquer escola regular que realmente ousasse ensinar o uso de ferramentas de pensamento crítico como a dialética, a heurística ou outros dispositivos que mentes livres deveriam empregar, não duraria muito tempo até ser aniquilada. Em nossa sociedade secular, a escola se tornou o substituto da igreja e, assim como na igreja, é necessário que seus ensinamentos sejam aceitos com base na fé. Está na hora de encararmos diretamente o fato de que a escolarização institucional é destrutiva para as crianças. Ninguém sobrevive ao currículo das 7 lições ileso, nem mesmo os professores. O método é intensa e profundamente anti-educacional. Fazer remendos não resolverá o problema. Uma das grandes ironias da atividade humana é que a reformulação massiva de que as escolas necessitam seria tão menos custosa do que o que se faz atualmente que os interesses poderosos não podem permitir que isso aconteça. Vocês precisam entender que, antes de mais nada, o negócio do qual faço parte é um projeto de criação de empregos e uma agência de contratos de locação. Não podemos nos dar ao luxo de economizar dinheiro pela redução do escopo de nossa operação ou pela diversificação do produto que oferecemos, nem mesmo para ajudar as crianças a crescer corretamente. Essa é a lei de ferro da escolarização institucional. É um negócio que não está sujeito aos procedimentos comuns de contabilidade nem ao bisturi racional da concorrência. O local mais provável de se encontrar soluções seria uma espécie de sistema de livre mercado na escolarização pública, em que as escolas familiares, pequenas escolas particulares, escolas religiosas, escolas técnicas e escolas de agricultura existam em profusão para concorrer com a educação governamental. Esse livre mercado da escolarização que estou tentando descrever é exatamente igual àquele que existia neste país até a Guerra Civil, no qual os alunos se voluntariavam para o tipo de educação que se adequava a eles, ainda que isso significasse a autoeducação. Até onde eu sei, isso não fez mal algum a Benjamin Franklin. Atualmente, essas alternativas existem em miniatura, sobreviventes notáveis de um passado robusto e vigoroso, mas são acessíveis apenas aos criativos, corajosos, sortudos ou ricos. É praticamente impossível que algum desses caminhos melhores se abra para as famílias devastadas entre os pobres ou para os muitos que se encontram desorientados habitando as margens da classe média urbana.
Isso sugere que o desastre das escolas de 7 lições seguirá crescendo a menos que façamos algo ousado e decisivo em relação ao caos da escolarização monopolizada pelo governo. Isso me lembra muito o homeschooling. Demais, o ensino domiciliar. O próprio John Taylor Gatto, ele sugere o ensino domiciliar. Porque o que acontece? Quando você fala de ensino domiciliar, quem são as pessoas que podem fazer isso? São os criativos, os corajosos, os sortudos ou os ricos, né? Pessoas que realmente estão dispostas a abrir mão de alguma coisa para poder dar essa educação aos filhos. E aí o que surge? Ah, mas se a escola tá ruim, a solução não é tirar as crianças da escola. Essas são as alegações de pessoas profissionais, né, que fizeram faculdade, que têm vários diplomas e que são peritos em educação. Falam o seguinte: a solução não é tirar as crianças da escola, a solução é resolver o problema da escola. Acontece que o problema da escola não tem solução. Do jeito que tá, não tem. E principalmente se não houver concorrência, como disse John Taylor Gatto, muito bem dito. Gente, concorrência é a melhor coisa que inventaram no mundo. A concorrência faz com que você abra os olhos para coisas que você não enxergava, faz com que você queira melhorar, faz com que você faça algo que você já estava fazendo igual por anos a fio, que você mude, porque senão a concorrência te engole. E a escola não tem concorrência. A escola é um monopólio. Todo mundo tem que aprender exatamente a mesma coisa, ou seja, o mesmo currículo, né? Lógico que existe diferença de matéria de uma escola para outra, mas no geral que se aprende a mesma coisa, como nós vimos aqui no livro. Então, as pessoas que estão tentando fazer algo diferente, as mais de 7 mil famílias brasileiras que estão querendo educar os seus filhos em casa, e gente, isso exige, muitas vezes as pessoas olham para aquelas famílias e não sei se sentem inveja, eu acho que é um pouco de inveja também, mas olham para elas como se fossem aquele fruto podre, né, que está tentando fazer o caos. Ah, e o seu filho é mais especial que o meu e por isso que o seu vai ser educado em casa? Não, todos somos únicos, todos somos especiais, mas eu optei, no caso uma família que faz essa opção, inclusive entram na justiça por causa disso, né? Se submetem a gastar com advogado, a desdobrar o seu tempo para poder estar cumprindo com todos esses requisitos, né? Para poder dar uma educação melhor para o seu filho. E aí você olha com, né, cara torta e fala assim, ah, e ela acha que o filho dela é melhor que os outros. Não. Ela acha que o filho dela é único e que merece tudo que ela pode dar, ou que esse pai pode dar, porque muitos pais também apoiam. É isso que essa pessoa acredita, não menosprezando quem fica na escola de maneira alguma. Tem pais que trabalham, que realmente precisam da escola para deixar os seus filhos. Essa é a realidade, né? Preciso da escola para que meu filho fique lá enquanto eu trabalho. É terrível isso. É terrível se for parar para pensar que você precisa de um lugar para deixar o seu filho, independente do que façam com ele lá, porque você precisa trabalhar para trazer o sustento. Isso é uma coisa terrível, gente. Não sei se você já parou para pensar, para analisar isso, mas essas pessoas são atacadas, são jogado pedras nelas porque elas estão tentando fazer algo diferente. E, na verdade, não faz mal a ninguém, né? Porque tirar uma criança da escola, na verdade, você vai estar dando lugar para outra, e você vai estar deixando de fazer coisas para você poder educar. Você vai estar deixando de trabalhar, deixando de ganhar dinheiro, deixando de repente você estudar, né? Porque esse tempo você precisa se aprimorar para você ensinar seu filho. Então são várias demandas que exigem o ensino domiciliar que só quem está disposto, quem realmente é corajoso para fazer isso faz. E não é motivo de inveja, não é motivo de rebaixar a pessoa, menosprezar a pessoa. Acho que seria motivo de louvor da pessoa estar tentando fazer algo diferente, né? Mas vamos continuar. Depois de passar toda a minha vida adulta ensinando escola, acredito que o método da escolarização em massa é seu único conteúdo real. Não se enganem ao acreditar que um bom currículo ou bons equipamentos ou professores são fatores determinantes para a educação de seus filhos ou filhas. Todas as patologias que discutimos surgem em grande parte porque as lições das escolas impedem que as crianças comprometam-se consigo mesmas e com suas famílias, para que aprendam lições de automotivação, perseverança, autonomia, coragem, dignidade e amor, e também servir aos outros, que está entre as principais lições da vida doméstica e comunitária.
30 anos atrás, essas lições ainda podiam ser aprendidas no tempo restante depois da escola. Mas a televisão abocanhou a maior parte desse tempo, e a combinação da televisão com as pressões características de uma família em que ambos os pais trabalham ou de pais solteiros devorou por sua vez a maior parte do que costumava ser tempo em família. Não sobra tempo para nossas crianças tornarem-se integralmente humanas e só lhes resta uma fina camada de solo infértil para desenvolver-se. Agora eu faço uma pergunta para você. Você tem tempo para sua família? Existe um tempo sem televisão, sem celular, tira isso. Não tempo todo mundo junto na frente da TV assistindo filme. Mas existe um tempo em que você senta com seus filhos, senta com seu marido para bater papo, para jogar aqueles jogos de mesa, de cartas, para tocar um violão e cantar uma música, para visitar o vizinho, sem nenhuma pretensão de eu tenho que ir lá porque eu tenho algo para fazer. Não, sem ter nada para fazer, só por ir mesmo. Ir na casa do vizinho para sentar e bater papo. Você tem esse tempo? Provavelmente não, né? Provavelmente muito pouco. Cairá sobre nossa cultura um futuro que nos obrigará a aprender a sabedoria da experiência não material. Um futuro em que o preço a se pagar pela sobrevivência será seguir um caminho de vida natural que seja econômico em custo material. Essas lições não podem ser aprendidas nas escolas como elas são. A escola é uma sentença de prisão de 12 anos em que os maus hábitos são o único currículo verdadeiramente aprendido. Eu ensino escola, sou premiado por isso. Eu sei como funciona. É isso que John Taylor Gatto está falando para nós. Ouve de novo esse vídeo e tire as suas conclusões. Se você não entendeu alguma coisa, manda nos comentários que eu releio e faço um outro vídeo tirando dúvidas. Mas eu acho que é extremamente autoexplicativo este capítulo, né? Não tem tanta necessidade assim, embora cabe um debate de horas e talvez de dias, né? Mas é isso que eu tenho para hoje. Espero que você tenha gostado. Beijo grande e até a próxima.